No último encontro, nós vimos o perigo de uma hermenêutica do tipo ou vai ou racha. Uma hermenêutica que força o texto bíblico a dizer o que nos convém, independentemente do seu contexto. Vimos também que não é porque algo é arriscado que é necessariamente pecaminoso. Mas será que há casos em que mesmo o ato de fumar não sendo pecaminoso em si mesmo, ainda assim, dependendo das circunstâncias, ele pode nos levar a pecar? É o que nós veremos no episódio de hoje. Se você está familiarizado com o pastor de Londres do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, deve saber que ele era um pregador talentoso, um teólogo afiado, além de ser um evangelista ardoroso. Mas o que talvez você não saiba é que Spurgeon ele gostava muito de charutos. E ele era bem conhecido como um fumante de charutos. E, ocasionalmente, ele era muito questionado por isso. Só que suas respostas eram tipicamente simples, bem-humoradas e bíblicas. Em certa ocasião, surgiu uma controvérsia. Spurgeon e outro contemporâneo seu bem conhecido, Jeff Pentecost, estavam dividindo o púlpito no Metropolitan Tabernacle. E Spurgeon ele pregou contra o perigo do pecado, e Pentecost foi convidado a tratar da aplicação prática. E na sua vez de falar, Pentecost ele pregou de forma veemente contra o fumar tabaco, charutos em particular. Ou seja, ele alfinetou Spurgeon. E tendo concluído a sua fala, Spurgeon ficou de pé diante da congregação e disse: Bem, caros amigos, vocês sabem que alguns homens podem fazer para a glória de Deus o que para outros seria pecado. E apesar do que o irmão Pentecoste disse, pretendo fumar um bom charuto para a glória de Deus esta noite, antes de ir para a cama. Se alguém puder me mostrar na Bíblia o mandamento não fumarás, estarei pronto a guardá-lo, mas ainda não o encontrei. Encontrei 10 mandamentos e faço tudo quanto posso para guardá-los, e não tenho desejo algum de transformá-los em 11 ou 12. O fato é que estive lhes falando sobre pecados reais, não sobre ouvir meros sofismas e escrúpulos. Ao mesmo tempo, sei que o que um homem crê ser pecado se torna pecado para ele, e ele deveria renunciar ao mesmo. Tudo que não provém de fé é pecado, e este é o verdadeiro ponto do que meu irmão Pentecost vem dizendo. Ora, um homem pode achar que é pecado ter suas botas engraxadas. Bem, neste caso, que ele desista e deixe de engraxá-las. Gostaria de dizer que não tenho vergonha de nada do que faço, e não sinto que fumar me envergonhe. Assim, pretendo fumar para a glória de Deus. Os jornais alegremente chamaram a atenção para o aparente conflito de ideias e registraram os detalhes daquela noite. É que o que perturbou alguns foram as considerações de Spurgeon de que ele pretendia fumar um charuto para a glória de Deus. E esse se tornou o assunto nas rodas de conversa de Londres. Todo mundo falou disso. Só que convenhamos, Spurgeon foi muito abençoado por viver antes da era da mídia social. Porque se fosse hoje, ele seria malhado. Só que essa controvérsia o levou a escrever um cartão, uma carta, na verdade, ao Daily Telegraph, para se explicar. E nesta carta ele disse: Está crescendo na sociedade um sistema farisaico que acrescenta aos mandamentos de Deus os preceitos dos homens. A esse sistema não me renderei nem um só segundo. A preservação da minha liberdade pode trazer-me a censura de muitos homens bons e o escárnio do fariseu, mas aguentarei ambos com serenidade, enquanto sentir minha consciência limpa perante Deus. por que eu iniciei esse episódio com esse breve relato? É porque em toda essa controvérsia, o problema de Spurgeon é o meu problema. E eu creio que deveria ser também o problema de todos os cristãos. É porque só podemos chamar de pecado aquilo que Deus chama de pecado. Como cristãos, nós levamos a palavra de Deus muito a sério. Ela não é apenas um livro sagrado, mas a própria palavra de Deus. Totalmente inspirada, inerrante e nossa única regra infalível de fé e prática. Como diz o Roger em seu clássico Esboços de Teologia, Tudo quanto Deus ensina ou ordena é de autoridade soberana.
Tudo quanto nos comunica o conhecimento infalível daquilo que ele ensina e ordena é uma regra infalível. As Escrituras do Velho e Novo Testamentos são os únicos meios pelos quais Deus, durante a dispensação atual, comunica-nos o conhecimento da sua vontade, quanto àquilo que devemos crer a seu respeito, e diz-nos quais os deveres que ele de nós exige. Assim, quando se trata de entender justiça e injustiça, o caminho de Deus e o do pecado, devemos deixar a palavra de Deus falar. Nós confessamos que a lei de Deus é boa e que o pecado é um mal terrível. Mas, afinal de contas, o que é pecado? Os símbolos confessionais, como o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Batista, eles dizem que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão desta lei, como está registrado no capítulo 3 da primeira carta de João. Significa que, para chamar alguma coisa de pecado, devemos encontrar uma proibição contra isso ou um mandamento do seu oposto na Escritura. E em lugar algum, a Escritura diz que o ato em si de fumar é pecaminoso, e tampouco que hábitos não saudáveis são em si pecaminosos. Só que isso não resolve totalmente a questão. Vejamos alguns casos em que o ato de fumar pode sim se tornar pecaminoso. Fumar pode ser pecaminoso quando não for feito com fé. Como disse Spurgeon, o que não pode ser feito com fé é pecado. E se a consciência de uma pessoa proíbe alguma coisa, ela deve se abster daquilo. Desta forma, para algumas pessoas, fumar pode ser uma prática pecaminosa, de fato. Mas para aqueles que podem desfrutar de um bom charuto com boa consciência, com a consciência limpa, isso é algo bom. Outra situação em que fumar pode ser pecaminoso é se alguém for dominado por isso. Nós sabemos que o vício é a perda problemática do autocontrole, e o pecado sempre está envolvido nisso. Nós devemos ter somente um mestre, e tudo mais em nossa vida deve estar a serviço dele. Então, se você é governado por comida, trabalho, recreação, fumo ou qualquer outra coisa, bebida, é necessário que você se arrependa, porque estas coisas boas podem se tornar ídolos. Autocontrole é a marca da disciplina conduzida pelo Espírito. E muitos alegam que no fim Spurgeon parou de fumar. Porém, toda a evidência histórica sugere o contrário. Ele continuou a fumar charuto por toda a sua vida. Só que ele podia deixar, e de fato ele deixou o charuto de lado por longos períodos de tempo. Fumar também pode ser algo pecaminoso se você fuma para frustrar os outros. Se você acende o seu cigarro ou charuto para cegar os outros com a sua liberdade e usa a sua liberdade para constranger os outros, se você fuma para provocar os outros sem necessidade, sim, nisto você está pecando. O que quer que nós venhamos a fazer legitimamente como povo de Deus, devemos fazê-lo de consciência limpa, com um coração alegre e grato a Deus por tudo, por cada uma de suas excelentes dádivas. No nosso próximo encontro, eu tentarei mostrar de forma mais clara, pelo menos da forma mais clara possível, que não há pecado algum em ingerir bebidas alcoólicas e que o próprio Deus dá permissão para que o seu povo se alegre com o vinho. Até lá!